Já? Boa noite, gente. Vamos dar início a mais um estudo do Livro dos Espíritos hoje. Hoje a gente está começando o nosso estudo com um pouquinho já de ar de saudade. O nosso professor está sendo transferido e vai nos deixar por um tempo. Espero que volte ou que nos dê online. Eu estou aqui pedindo para ele, eu não vou deixar ele sair assim não. Hoje a gente está com ar saudoso. A gente vai ler o nosso livro, Sinal Verde, e logo em seguida fazer a nossa prece. Hoje a gente está no capítulo 39, Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade da sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor, e quem ouve melhor, aprende mais. Essa foi a nossa leitura de hoje e a gente vai para a nossa prece inicial. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai misericordioso, a nossa Mãe querida, Nossa Senhora, a nosso Senhor Jesus Cristo, a José Grosso, os Espíritos amigos e benfeitores. Agradecemos mais uma vez por esse estudo, pela nossa casa abençoada. Gostamos e agradecemos a nossa Mãe querida, que muitas das vezes não é que a gente esquece, a gente não se faz lembrar dela. Uma pequena oração que eu gosto muito dela é: infinitas graças vos damos, soberana rainha, que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-nos agora e para sempre, e tomai debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecemos, vos louvamos e pedimos a piedade. Obrigado a todos, amigos espirituais que se fazem presente em nosso estudo de hoje. O que precisarem de nós é só nos direcionar. Muitas vezes a gente chega aqui e fica pedindo, e a gente às vezes tem certeza que o Senhor precisa de mais alguma coisa que nós não estamos enxergando, Pai. Nos mostre, nos direcione e nos conduza, que nós vamos tentar fazer o melhor possível, como sempre estamos tentando. Muito obrigado, Pai, pela nossa saúde, pelo nosso ser e principalmente pelo que somos agora, pelos que somos hoje. Muita gratidão a todos, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Amém. Minhas amigas, meus amigos, retomamos ao nosso estudo na questão 168 do Livro dos Espíritos. Quem quiser acompanhar, nós temos edições do Livro dos Espíritos aqui na frente.
Questão 168. Nós temos mais livros aqui. Então vamos à leitura da questão 68. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E aí nós fazemos uma análise quanto à limitação ou à perpetuidade reencarnatória. E nós havíamos, na terça-feira passada, para fazer essa análise, estabelecido uma distinção entre a existência e a essência, entre o existencialismo e a ontologia. A ontologia, que é a parte da filosofia que estuda a essência das coisas, no materialismo, tem como ser primordial a matéria. A matéria é o ser único que existe dentro de um paradigma materialista. Em um paradigma espiritualista, Kardec nos apresenta 3 elementos gerais do universo: espírito, matéria e, acima de tudo, Deus. Eis os 3 elementos que compõem o universo. Nessa perspectiva ontológica, o ser espírito é o objeto de estudo do espiritismo. Então, enquanto as ciências da natureza se dedicam à matéria, seja em seu movimento como a física, seja em relação à natureza dos seus elementos como a química, o espiritismo estuda o espírito, estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos. Esse é o objeto da ciência espírita. Então, ontologicamente, ela se dedica ao estudo do espírito. Mas ela reconhece que o espírito, ele está em um processo evolutivo, e a evolução, o progresso, é uma lei inexorável. Como lei, todos nós estamos submetidos a ela. E durante esse processo, o espírito se manifesta, ele se expressa por meio da existência. Então, a existência é a forma como se expressa a essência. A essência é espírito, mas ele se expressa na forma da existência. Essas existências se alternam em existência física e existência espiritual. Porque ora estamos encarnados, existência física, ora estamos desencarnados, existência espiritual. Uma característica da existência é que ela tem início, meio e fim. Se nós imaginarmos a existência do espírito André Luiz, ela começa quando? Com a desencarnação dele. Ela vai terminar quando? Com a reencarnação dele. Com a reencarnação termina André Luiz e pode começar Pedro. Pode começar José. Reencarnou José. É uma existência nova. Mas, dentro do processo existencial, eu estou evoluindo. A existência pode ser analisada em um dia e dizer que no dia seguinte eu já não sou o mesmo do dia de ontem. Paulo de Tarso dizia isso. Todas as noites eu morro e todas as manhãs nasce um homem novo. Então a existência pode se limitar a um dia, mas ela pode
se estender a um período maior, como a infância. A infância é uma fase existencial do ser humano. A fase adulta é uma fase existencial. A senectude é uma fase da existência. Mas eu posso analisar a existência numa perspectiva de marcos evolutivos morais. Isso acontecia com os cristãos judeus, os judeus que se entregavam ou se convertiam ao cristianismo. Aquele marco era tão importante que Saulo deixava de ser Saulo e passava a ser Paulo. Saulo deixou de existir. Agora quem está existindo é Paulo. Gesiel, filho de Jochedebe, deixa de existir, agora é Estevão. Então a existência ela pode ser analisada em diversos aspectos. Mas o fato é que quem estuda o existencialismo vai perceber que é uma característica do existencialismo um devir, uma contínua mudança. Quem está na existência nunca é o mesmo, está em constante transformação. E enquanto há necessidade de transformação, há a necessidade da existência. E quando é que a existência ela deixa de ser necessária? Quando eu chego à perfeição, à pureza de tal monta que a essência já pode se expressar como essência. Ou seja, o espírito agora chegou a tal grau de pureza que ele não precisa mais de persona, ele não precisa mais de personalidade, ele não precisa mais de uma máscara, ele não precisa mais de um nome, ele não precisa mais de um corpo, ele não precisa mais de existência. A partir de agora, ele é o que ele é. Ele é a essência. Enquanto eu não chego ao estado de pureza, eu estou numa contínua busca do eu profundo. Essa é a proposta de Santo Agostinho na questão 919. Autoconhecimento. Autoconhecimento é, eu ainda não sei quem eu sou. Eu ainda estou tentando me conhecer. Quando muito eu conheço como eu existo. Mas eu não conheço todas as minhas potencialidades. Mas se essa lei do progresso é inexorável, alguém acha que a existência seria perpétua, ou um dia o espírito encontrará essa pureza da essência. Se ele vai encontrar essa pureza da essência, a existência não vai ser perpétua. E aí a gente compreende a profundidade dessa questão. É limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? E eles respondem, a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante. Ele progride em direção a essa perfeição, diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Não precisa mais de existência física. Porque agora ele é a essência da essência. E é interessante a questão da existência, porque nós havíamos falado na terça passada que Carl Gustav Jung, numa obra intitulada O Eu e o Inconsciente, ele destaca que a palavra personalidade é oriunda do grego persona, que significa máscara. Eram as máscaras utilizadas no teatro grego. E dá a ideia de que a existência eu estou utilizando uma máscara.
Por enquanto, esse espírito que está na minha frente é conhecido pela máscara da imagem da Mariazinha. Não é Mariazinha, está. Está. Enquanto está no palco, eu assumo a personagem. Depois que eu saio do palco da existência, eu posso ser qualquer outra coisa. Mas no palco da existência eu estou buscando quem eu sou. O que sou, até encontrar a minha essência mais pura. Esse é o resultado do progresso do espírito. Nessa resposta que é dada na 168, ele está se referindo a dentro do nosso plano, né, de inspiração, no caso. Ele está se referindo aqui às existências corporais, dentro do plano físico. Mas ele não exclui a existência ou de existências espirituais. Me refiro a mundo mais adiantado. Ele está colocando dentro do contexto do mundo de pelas expiações. Não, todos. Inclusive celestial. Todos os mundos. Nós temos uma classificação de 5 mundos. E aí a gente vai entender uma coisa. Esses 5 mundos, eu tenho 2 mundos que são inferiores. 2 mundos que são superiores. E eu tenho um mundo que é de transição. Está no meio. O mundo mais inferior é o mundo primitivo. Logo depois do mundo primitivo, eu tenho um mundo de expiação e prova. Esses 2 mundos são inferiores. No mundo primitivo é quase nula a vida moral. No mundo de expiação e prova, o mal sobrepuja o bem. Hoje eu estou vendo que esses 2 mundos, eles estão para o lado de cá do bem. Eu tenho outros 2 mundos superiores. Eu tenho um mundo feliz, onde o bem sobrepuja o mal. E eu tenho um mundo celeste, onde reina o bem por completo. E eu tenho um mundo de transição, chamado mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração é a transição entre os 2 mundos mais ligados ao mal e os 2 mundos mais ligados ao bem. Por isso, se no mundo feliz o bem sobrepuja o mal, e no mundo de expiação e prova o mal sobrepuja o bem, no mundo de regeneração, lá para o meio dele, bem e mal vão ficar equilibrados. Eu vou ter uma equidistância entre bem e mal. Isso não vai se dar logo no início do mundo de regeneração. Aqui, a característica do mundo de expiação não é o mal sobrepujando o bem. Ao longo do mundo de regeneração, isso vai se equiparar. Lá para o final do mundo de regeneração, o bem está aqui e o mal está aqui. No momento em que o bem se sobrepuja bastante o mal, nós transacionamos fazemos a transição para um mundo feliz, onde o bem de fato sobrepuja o mal. Então, nós estamos nessas características, mas em todos esses mundos, nós temos encarnações. Encarnações corporais. Então, no mundo feliz, tem encarnação corporal? Tem. No mundo de regeneração, tem encarnação corporal? Tem. Quando é que eu não vou mais precisar de encarnação corporal? Quando eu não precisar mais progredir utilizando a máscara corpo físico. Quando eu não precisar mais dessa persona, aí eu cheguei ao estado de pureza. Aí eu não preciso mais de encarnação. É exatamente a parte final da resposta dele. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Enquanto tiver impureza, há necessidade da prova. E olha que ele não fala de expiação. Ele fala de prova. Porque prova é aquilo que me impulsiona para o futuro, para o progresso. Então, no mundo feliz, eu talvez não tenha muitas coisas a expiar, eu não tenho muitas práticas do mal.
mas eu ainda tenho muito em progredir no bem. Imaginemos um bom espírito. Um bom espírito, ele não erra, como um espírito imperfeito erra. Entretanto, na prática do bem, um bom espírito, ele faz o bem até um limite de suas possibilidades. Um espírito mais evoluído do que ele faria o bem com uma envergadura muito maior. Vamos imaginar o diálogo de Ismael com Jesus, conforme o poema de Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael chega para Jesus e pergunta, Senhor, mas como é que eu resolvo isso aqui? Então, o espírito bom, ele não vai ter a visão de solução de problemas que tem um espírito puro como Cristo. Então, é natural que Jesus tenha uma visão mais larga do que a visão de um espírito bom. Por mais que ele não erre, ele está progredindo em acertar. Ele está progredindo em fazer o bem. Quem dá aula para uma criança está fazendo o bem para uma criança. Quem dá aula para 100 crianças está fazendo um bem maior, porque está alcançando 100 crianças. Nenhum dos dois fez o mal, mas um conseguiu fazer um bem em uma escala muito mais larga do que o outro. É possível que eu faça o bem cuidando da minha família, que são 5 pessoas. É possível que eu faça o bem na envergadura de Irmã Dulce numa cidade. Então, os bons espíritos também precisam encarnar. Ainda precisam passar pelas provas corporais. Quando não precisa mais, chegou ao estado de pureza. Não tem mais impurezas. Não tendo mais impurezas, não precisa mais das provas da existência corporal. Ok? Podemos passar para o 69? Então vamos lá. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Aqui tem muita coisa para se filosofar. Vamos começar construindo uma imagem que nós já falamos em outros encontros. Vamos imaginar que todos nós tomemos uma decisão numa viagem. Vamos fazer uma longa viagem daqui para Brasília. Todo mundo combinou. Vamos todos daqui para Brasília. Cada um vai no seu carro. Nós não vamos juntos. Cada um terá um veículo próprio para fazer essa viagem. Vamos imaginar que um de nós, nessa viagem, resolva dar uma paradinha, pegando a Belém Brasília, em Porto Franco. Pare ali em Porto Franco, resolva descer, olhar o rio, conhecer a cidade, tomar um café. Um outro resolva ir um pouco mais adiante e resolva parar só em Estreito. Lá em Estreito, também se acerca do rio, olha, acha tudo muito bonito, resolve dormir em Estreito, procura um hotel. Outro dá uma esticada até a cidade de Araguaína. Já deu mais uma andada. Todos no mesmo dia, cada um parou numa cidade diferente. Quem passa mais tempo dirigindo e para menos, possivelmente vai chegar mais rápido em Brasília. Quem parar mais, e se a cada 200 quilômetros der uma parada para esticar os braços, vou resolver dormir aqui, vai demorar mais tempo para chegar em Brasília. Vai chegar? Vai.
Vão chegar todos juntos? Não. Alguns vão chegar mais cedo, outros vão chegar mais tarde. Aí está a escolha individual de cada um de quanto ele vai andar nesse carro. O carro dá conta e o motorista daria conta de dormir só em Araguaína? Daria. Mas ele não quer passar tanto tempo no carro. Ele daria conta, se ele fosse por dentro, pegando as estaduais do Tocantins, de dormir em Palmas? Daria. Mas ele não queria dirigir tanto. A maioria de nós não quer se esforçar tanto. A maioria de nós acredita que aproveitar a viagem é ir bem devagar. E aí a gente vai fazendo não o que dá para fazer, mas fazendo o que é conveniente fazer. E há uma diferença bem grande nisso. E é por isso que a igreja cunhou uma palavra, ou melhor, aproveitou uma palavra cunhada pelos antigos, que é a palavra sacrifício, ou ofício sacro, ofício santo. Qual é o ofício tão santo para ti que justifica o sacrifício para chegar a um destino? E esse é um dos principais objetos de estudo do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que estuda o quê? A natureza, a origem e a destinação dos espíritos. Para onde eles se destinam. Para onde vão. Qual é o ofício sacro? Quais são as nossas renúncias? Não me peça sacrifícios. Eu não vou fazer. Vai demorar mais a chegar. Porque, de fato, ficar dentro do carro por muito tempo, tem gente que não aguenta, não é não, Mariazinha? Tem gente que diz, não, vamos parar bem aqui para a gente dormir um pouco. Não dou conta. No livro Consolador, Uhum. Manuel coloca assim: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem as experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Por que Jesus foi linha reta? Qual é a diferença da evolução dos estágios que tinha que passar para nós? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a simbologia de uma linha reta é a simbologia do caminho mais rápido entre dois pontos. Porque esse é o conceito de reta. Reta é uma sequência de pontos, do qual o último ponto para o primeiro, eu tenho o caminho mais rápido possível. Se a gente for para Brasília e todos decidirmos ir para Brasília, imagina aquele que dá a guinada de Imperatriz até Brasília sem parar. E se ele encontrasse o caminho e não se desviasse nem para tomar café, nem para almoçar, nem para lanchar, e se ele ainda tivesse assim, não, meu carro vou levar o combustível dentro, não vou parar nem para abastecer, ele seria o primeiro a chegar. Então vamos imaginar que a linha reta, num processo evolutivo, é a simbologia daquele que não errou, daquele que não falhou, portanto não se atrasou. Fez esse processo de evolução tão rápido que não andou em linhas oblíquas. Ele não seguiu caminhos que ficam serpenteando montanhas. Ele fez uma linha reta. Nessa perspectiva do progresso. Esse progresso foi na Terra
Indubitavelmente não. Em que mundo aconteceu isso? Eu não sei. Falaram disso assim. Falaram que quando ele estava, a nebulosa estava sendo constituída, desagregando na solar, ali já tinha resquícios da poeira cósmica do planeta em que ele acendeu. Pois é, e tudo isso são conjecturas poéticas. Evidências científicas nenhum de nós tem. São todas conjecturas poéticas, inclusive do mundo espiritual. Porque até Humberto de Campos, como poeta, escreve contos e escreve apólogos. Inclusive é o título de uma de suas obras, Contos e Apólogos. Se é apólogo, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Ele está trazendo um conto que tem uma base moral. Mas o meu compromisso é com conteúdo moral. Quem conta uma fábula tem um compromisso com conteúdo moral, não com a veracidade da fábula, não com a veracidade do conto. A poeira, o detalhe, o mundo. Como diz Allan Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, a regra do sábio, diante da falta da verdade, é reconhecer a própria dúvida e a própria ignorância. Não sei. Não sei onde ele evoluiu. Se é de uma poeira cósmica, não sei de onde ela veio. Não tenho a menor ideia onde foi esse processo de evolução do Cristo. Eu ouvi assim, uma vez, uma explicação, foi até do presidente da FEB, que estava defendendo que Jesus não errou. E o mestre vai ser Deus sem errar. Uhum. E a antítese era que o outro doutrinador estava falando que ele passou nos estágios normais que a gente passou. Uhum. E ele falou que ele apenas não se demorou. Uhum. Aí ficou aquele questionamento no ar. Como é essa linha reta? Como foi essa ascensão de Jesus? Ele passou as mesmas aflições, as mesmas dificuldades que a gente passou? Ele tinha um privilégio em termos de conhecimento para poder conhecer o caminho e colocar-se em uma situação mais privilegiada? Sim. Se tivesse privilégio, Deus não seria justo. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Agora você poderia se perguntar, quantas encarnações eu preciso ter com um clã, minha esposa, meus filhos, minha sogra, minha tia, para evoluir com eles? Será que eu precisaria de umas 30 encarnações, toda hora a gente se machucando, se batendo e se ofendendo, e voltando, e ora volta, ela volta como esposa, outra volta como filha? Percebe como encarnações a gente perde tempo, porque a gente, para evoluir, a gente vai seguindo um caminho que é muito lento. Imagina tu poder chegar aqui em linha reta e fazer esse caminho aqui, tu não vai demorar mais. E a gente fica em um círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Mas quando nós pensamos em evolução em linha reta, a gente pensa que o indivíduo que evolui nessa perspectiva, ele não pratica o mal no processo. E aí vem um outro âmbito filosófico. A pergunta filosófica é: o que é o mal? E o que é o bem? Essa pergunta filosófica, ela vai começar a ser analisada por Allan Kardec na questão 630 do Livro dos Espíritos. Kardec vai dizer que o bem é tudo aquilo que é consoante à lei de Deus. O mal, tudo aquilo que lhe é contrário. Na questão 636, os espíritos vão dizer que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Mas em A Gênese, Allan Kardec, ao se debruçar sobre o bem e sobre o mal, ele vai dizer que o mal é relativo. E qual é a relatividade do mal? E qual é a relatividade do bem? A relatividade do bem e a relatividade do mal
está pautada na necessidade. Na necessidade. Vamos imaginar mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar dentro de uma lei de conservação o quanto você precisa, dentro de sua necessidade, para matar, para poder conservar o seu corpo. Se você é um homem das cavernas e você se sente ameaçado, dentro das limitações de um homem das cavernas, seria a prática do mal, por exemplo, matar um animal desconhecido, a priori inofensivo, mas que você não sabe? Você estaria agindo consoante a lei de conservação. Mas se você já tivesse um passo adiante, já conhecesse aquela espécie como inofensiva, e se você a matasse, isso seria um bem ou mal? Na primeira situação, eu tinha uma necessidade que surgia pelo desconhecimento. Na segunda, eu já não tinha necessidade, porque agora o conhecimento tinha suprido qualquer necessidade de matar. Então, era muito natural o espírito que estagiou entre o homem das cavernas que ele fosse agressivo, porque a agressividade era uma necessidade de sua existência. Estaria praticando o mal? Não. Porque bem e mal são conceitos relativos. Quando eu faço uma análise absoluta, eu poderia dizer o seguinte: mentir ou faltar com a verdade é praticar o mal. Mas quando eu leio Renúncia, de Emmanuel, e quando Alcione toma conhecimento de que Cirilo d'Avenport, o seu pai, não estava morto como pensava sua mãe, mas estava vivo e havia retornado da América e chegado à Europa, ela toma uma decisão. Ela não conta a sua mãe, ela falta com a verdade com a sua mãe, para proteger a sua mãe de um sofrimento, porque a sua mãe tinha uma necessidade específica. Se ela soubesse, ante o amor que ela tinha, ela sofreria sobremaneira. Alcione praticou o mal por ter faltado com a verdade. Estou trazendo elementos de relatividade do bem e do mal. Então, quando eu penso numa evolução em linha reta, eu não posso imaginar que o espírito recém-criado, ele está praticando o bem como está praticando ele no fim da trajetória como espírito puro. A omissão dolosa é sempre o mal. A omissão dolosa é sempre o mal. Tá? Kardec chega a perguntar nesse aspecto: basta não fazer o mal para cumprir a lei de Deus? E os espíritos dizem: não, é necessário fazer o bem no limite das próprias forças. Se omitir fosse o suficiente, não fazer o mal, você estava bem com a lei divina. Então a omissão dolosa da prática do bem é naturalmente o mal. Porque o mal, sendo tudo aquilo que é antagônico à lei de Deus, e o trabalho está consoante à lei de Deus, aquele que se omite em trabalhar está praticando o mal. E, filosoficamente, os católicos chamavam isso de preguiça. Um dos 7 pecados capitais é a omissão. O cidadão que não lava a louça, ele não está
praticando um facere, e se um não facere, ele não está fazendo, ele está se omitindo no exercício do trabalho. Às vezes você deixa de falar uma coisa que magoa, aí você não faz. Só que eu tenho dentro de mim, não sei se estou errado. Quando precisa de ser falado, doa onde doer, uma explicação mais moderna, eu não vou mentir. E aí entra a questão do progresso nesse ponto. Vamos imaginar o seguinte. Primeiro, nós temos dois elementos paradigmáticos orientadores do bem. O primeiro deles é a vida de relação. Na vida de relação, Jesus e os espíritos nos trazem a mesma regra, que é a regra kantiana. Faça ao outro aquilo que tu gostaria que te fosse feito. Aí estão todas as leis e os profetas. Mas, para eu fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito, na mesma condição, eu preciso de um exercício de empatia para eu me colocar no lugar do outro. Por exemplo, se eu estivesse preso, o que eu gostaria de ouvir de alguém que fosse me visitar? Se eu responder essa pergunta, fica fácil. Eu saber o que eu vou falar quando eu visito um preso. Agora eu já sei o que é que eu gostaria de escutar. Isso é vida de relação. Na vida individual, eu tenho outro parâmetro, que é a mediania aristotélica, ou a medida do justo valor das coisas, ou a justa medida das coisas. Como é que eu cumpro, na lei de conservação, a quantidade de alimento que eu consumo? Não é o que eu faço que eu gostaria que fosse feito para o outro. É a medida certa da minha nutrição. Menos do que isso, eu fico desnutrido. Mais do que isso, vai me fazer mal. Eu preciso encontrar a justa medida. E aí a gente vai perceber que nesse processo, nos dois casos, ainda que eu alcance o status de espírito bom, é na alternância entre erro e acerto que eu vou encontrando o prumo desse bom. Não imagina alguém que passe por todas as existências desde a sua criação que tem encontrado em relação à lei de conservação e alimento essa medida certa de primeira. É uma alternância de erro e acerto para você saber o quanto de alimento você precisa consumir. Eu não espero isso de um espírito recém-criado. Vejamos que em relação a fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, também há um processo de aprimoramento. Numa encarnação, eu posso fazer o bem a um filho meu. Na encarnação mais evoluída, eu faria esse bem muito melhor. Olha que coisa interessante. Imagina eu numa encarnação com um filho difícil, rebelde. Não fiz melhor porque eu não sabia como educar aquele enfitêuticozinho. Agora, mais evoluído, em outra encarnação, agora eu tenho mais experiência. Eu posso fazer melhor. Então, sempre eu estou fazendo bem, mas eu estou aprimorando esse bem à medida que eu evoluo. Em cada encarnação eu posso fazer melhor. Se você fosse encontrar a irmã Dulce hoje, desencarnada, ela poderia encontrar alguns pontos da última existência dela e dizer assim, isso aqui eu poderia ter feito melhor. Na próxima eu já vou aprimorar isso. Isso aqui eu já não faço assim. José reconhecia a distância entre ele e Maria? Eu não sei te dizer isso, tenho conjecturas, porque tanto um quanto o outro não conseguiram perceber de chopre a grandeza de Jesus. Nenhum. Ambos, por exemplo,
Quando Jesus desapareceu por 3 dias no templo, falando aos sacerdotes, nenhum dos dois compreendia. Quando ele falou, eu estava fazendo as coisas do meu pai. Seu pai sou eu. Então, nenhum tinha uma visão mais larga capaz de perceber a grandeza de Jesus, como ele percebia todos os espíritos desde pequeno. Porque ele pequeno, conversando com o primo dele, João Batista, já tinha uma clara noção do trabalho que seria realizado. Criança. Então, eu não saberia te dizer do nível evolutivo de José, mas digo que José era de uma alma tão sensível, porque para uma cultura patriarcal, que traz dos tetrarcas essa posição masculina proeminente e importante dentro da cultura, você recebeu uma mulher que está dizendo que está grávida. E ela diz que está grávida, e esse espírito, ela sendo virgem, vem de cima, você precisa ser muito sensível, porque qualquer outro teria entregue a própria esposa para ser apedrejada por adultério. Então eu não tenho dúvidas da sensibilidade desse homem. E para não correr o risco disso acontecer, espíritos superiores o procuram durante o sonho, para falar do advento do Cristo, para que ele não tivesse dúvida quando a esposa se apresentasse para ele, dizendo que estava grávida e que o filho não era dele. Conseguem perceber algum colega de vocês com essa sensibilidade? E olha que eu tenho muitos amigos. Aquela historicidade narrada por William Lewis sobre Maria de Nazaré, qual é o grau de confiabilidade daquela obra? O grau de confiabilidade que nós podemos trazer das obras é o grau estabelecido por Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec utiliza 3 critérios de garantia de veracidade. O primeiro critério era o critério racional. A razão, sem nenhuma dúvida, é o primeiro critério de análise de veracidade. Aquilo que não é racional, eu nem parto para outro critério. Segundo critério, a experimentação. Se eu tenho um saber que pode ser experimentado, esse é o critério que eu tenho de saber se aquilo ali é verdade ou não. Alguém está tomando um café e diz assim, esse café está amargo. Como é que tu tem? Qual é o teu critério para saber se ele é amargo mesmo? Experimentando também. Terceiro critério, não tenho como experimentar. Controle universal dos ensinos dos espíritos. Vamos imaginar, alguém tem como voltar no tempo e saber se Sócrates existiu ou não existiu, porque ninguém nunca encontrou a ossada dele. Já encontraram a ossada de Faraó fulano de tal, a múmia Beltrana de tal, e Sócrates ninguém nunca encontrou. Como é que a gente sabe que ele existiu? Todas as pessoas de todos os escritos da época em que ele estaria vivo, não tem um que diga que ele não existiu. Se você fizer um controle histórico, você vai chegar à conclusão que ele existiu. Isso é um controle de ensinos. Então, em relação à obra, tem informações que você não tem como experimentar. A pergunta é, quantas obras existem falando a mesma coisa? Ah, não tem muitas. Então, qual é o critério do homem racional? Botar um pé para trás, porque a dúvida, ela é a melhor alternativa do homem sábio. A melhor alternativa do homem sábio. Enquanto ele não tem
evidências de um critério de veracidade. Oi? Como literatura, nem está ganhando isso que ganha. Agora, assim, em termos da doutrina espírita, tem algumas coisas que a gente fica... Exatamente. É o critério que Kardec utilizava. Nós não podemos utilizar o critério, que esse não foi o critério de Kardec, o médium. Ah, mas o médium foi João Nunes. Não me interessa o médium, eu tenho critérios de veracidade. Não passou pelo crivo, fica a dúvida. O que é que Erasto, em O Livro dos Médiuns, orientou a Kardec? Olha que critério interessante. É melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. A dúvida é o melhor critério do homem sábio quando ele não tem elementos para dizer se isso é ou não verdade. Se nós analisarmos o sistema, o último sistema filosófico do início do século XIX, que foi o sistema de Auguste Comte, ele partia da não existência de alguma coisa para a existência, ou seja, eu nego que aquilo exista até eu ter provas de que aquilo ali existe. Foi a partir do critério sistemático, positivista, que as constituições estabeleceram como paradigma de direito individual a presunção de inocência. Enquanto eu não tiver prova de culpa, eu vou presumir que você é inocente. O que é que Kardec utilizou como critério a respeito dos espíritos? Enquanto eu não tenho prova de que eles existem, a minha explicação para isso é o magnetismo. Tanto que quando ele foi convidado pela primeira vez a ver aquilo a pedido de Fortier, ele disse a Fortier, não vou. Isso pode ser explicado pelo magnetismo. Não me chama atenção. Ele só vai em um segundo momento quando o senhor Carlotti, juntamente com o senhor Fortier, dizem agora algo novo. As mesas estão respondendo a perguntas inteligentes. Como ele era um homem positivo, com a resposta dele, só acredito se me provarem que as mesas têm cérebro para pensar, têm nervos para sentir e podem ficar sonambúlicas. Por quê? Todo sábio, ele parte da negação do fenômeno. Eu preciso estabelecer a dúvida para construir a prova. Porque se eu partir de que aquele fato existe, por que eu vou desenvolver a prova? Por que eu vou buscar a prova se eu já acredito? Ninguém procura a prova daquilo que acredita. Se alguém falar para Mariazinha, Fábio estava lá na beira do rio, dançando frevo, de saia vermelha. Se ela acredita de primeira, por que ela vai querer prova? Ela não vai querer prova nenhuma. Ela já vai espalhar notícias, se não aumentar. Mas, para o homem sábio, ele vai dizer, não acredito. Evidências, onde estão? Não tenho provas. E foi assim que a teoria espírita foi desenvolvida. Através de critérios de veracidade, razão, experimentação, controle universal dos ensinos dos espíritos. A Mariazinha é médium. Ela pode chegar 1000 vezes para mim, dizendo, tua mãe está mandando uma mensagem 1000 vezes, eu não vou acreditar. E ela me conhece. Se eu não tiver evidências de veracidade. Porque é melhor negar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Isso tira do peso do médium a responsabilidade da verdade. A verdade é do observador. Kardec era o observador. Ele nunca transmitiu a Hermance Dufour, a senhora Planat Maison, nunca
transmitiu à senhora Rustem e a nenhum médium a responsabilidade da verdade. Sempre foi dele. O critério é do observador, não é do médium. O médium pode se zangar, pode se chatear contigo porque tu não acredita. Problema o dele. O médium, pela qual se comunicava o espírito de verdade, se afastou da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Problema do médium. Problema dele. Não é esse o critério. Existem critérios filosóficos, científicos, que precisam ser seguidos e observados, com todo respeito ao médium que psicografou a obra. Ele pode ser o mais honesto possível, mas qualquer espírito só vai falar daquilo que sabe. Nenhum vai trair a sua janela evolutiva. E ninguém fica bom só porque desencarnou. Ninguém fica sábio só porque desencarnou. Eu, desencarnando, continuo com as mesmas limitações que eu tenho, com as mesmas imperfeições. Possivelmente vou apresentar um discurso parecido com o meu, se o médium for bom. Se o médium for ruim, vou apresentar o discurso de acordo com o linguajar dele. Que aí ele vai utilizar as palavras que ele conhece, que ele tem, para se comunicar. Mas o conhecimento é limitado a cada um. Quando nós estudamos a escala espírita, e o Kardec fala dos bons espíritas na segunda ordem, ele vai dizer o seguinte: entre os bons espíritas, existem aqueles que são moralmente elevados, mas que intelectualmente não avançaram tanto. E são bons já. E existem aqueles que intelectualmente avançaram, mas não tanto no aspecto moral. Então você vai encontrar entre a pleiade de bons espíritos comunicações de Pascal. Você vai ter comunicações de Galileu Galilei. E você vai ter comunicações de espíritos como Irmã Rosália, como Erasto, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo se destaca em que tipo de comunicação? É um espírito moralmente elevado, mas nunca apresentou comunicações científicas. Já Galileu Galilei, por intermédio da mediunidade de Camille Flammarion, fala sobre o espaço, o tempo, a uranografia. Olha que comunicações profundas que Allan Kardec reúne na obra Gênesis. O conhecimento de André Luiz foi na parte intelectual. Na parte intelectual. Se você for analisar no aspecto moral, qual foi a última encarnação? Estava lá, traindo a esposa, comendo demais. São defeitos que muitos de nós temos. Ou seja, intelectualmente, é um espírito pesquisador, estudioso, mas espírito evoluído é Emmanuel. Porque os espíritos dizem que os anjos de guarda sempre estão numa ordem superior aos seus pupilos. Isso me traz que ideia? Que Emmanuel era bem mais evoluído que Chico. Esse é evoluído, porque para ser mais evoluído que Chico, ele era o anjo de guarda do Chico. André Luiz é anjo de guarda de quem? É um jornalista. É alguém que no mundo espiritual conta o que viu. E só se comunica por Chico, porque Emmanuel, que é o seu anjo de guarda, permite. Como permitiu várias outras comunicações de espíritos inferiores.
de espíritos devedores. E André Luiz tem conhecimento dos seus débitos. O pensamento é ainda tão distante comparado a de Emmanuel que quando ele, nas narrativas de Nosso Lar, vai visitar a própria casa e vê a esposa com outra, a mente ele faz voltar a uma região umbralina. São as próprias narrativas dele, não são minhas. O que nós precisamos avançar e que Herculano Pires tanto pedia que nós tivéssemos cuidado é com o igrejismo dentro da casa espírita. Nós precisamos ser eminentemente racionais. A doutrina é racional. Allan Kardec analisa os textos do Evangelho de forma racional. Pegue qualquer texto do Evangelho, é analisado racionalmente. Então é racionalmente que nós analisamos as coisas. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com os discursos não racionais, porque eles podem parecer sábios. Eu sempre costumo dizer às minhas filhas, de um meme que eu vi, o médico, ao lado de sua assistente, chega a um leito, onde está um paciente, ele com uma prancheta. Querido, como é seu nome? Rafael, sem W. O médico para aí. Mas Rafael não tem W. Não foi o que eu disse. Pareceu sábio. Ele não está errado, mas também não está certo. Onde é que ele está? Por que que ele não está errado e não está certo ao mesmo tempo? Porque a construção do pensamento não foi lógica. Não foi lógica. A lógica de Aristóteles foi completamente desconsiderada nessa afirmativa. Por isso é necessário ser racional. E sabe o que Erasto diz? Que os bons espíritos não se incomodam de você duvidar e de você exceder em questões. Kardec fazia uma pergunta, ele não entendia, ele fazia uma outra parecida logo depois. E ele fazia uma outra pergunta, e ele fazia uma outra pergunta, e às vezes você tinha 7 perguntas, tudo próximas, umas das outras. E ele diz, os bons espíritos não se incomodam em responder tantas perguntas lhes sejam feitas. E nem quando você não acredita neles, mas os maus espíritos se incomodam. Ah, deixe de acreditar no mau espírito. Veja como ele vai ficar chateado. Não importa se ele está encarnado ou desencarnado. Ele vai se chatear. Por quê? Porque o espírito inferior está impregnado de vaidade. E é uma ofensa você não acreditar em um vaidoso. Porque ele está envaidecido do seu conhecimento. Você está ofendendo ele. Mas Jesus não está nem um pouquinho preocupado, nem Deus, se fulana de tal é ateu, ateia, e não está acreditando em Deus. O problema é todo dele. Deus não está incomodado com isso. Se incomoda quem é inferior. Mas nosso tempo chegou ao fim. Não chegou ao fim, não. Fica aqui que em nome da turma inteira e da casa, a gente quer agradecer. Hoje de manhã eu acordei e falei assim, meu Deus do céu, é o último dia de aula do nosso Fábio, querido. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Vai ficar com você para falar. E aí, veio na minha cabeça, agradeça. Então é isso, né, gente? A gente agradece. Eu quero te dar um abraço em nome da equipe. E eu pedi à nossa irmã, Mariazinha, a fazer uma linda prece de agradecimento por tudo que você fez, pelo estudo, pelo tempo que você dedicou, pela forma que você mostrou para a gente olhar o Espiritismo. Hoje eu vejo totalmente diferente e eu devo isso a você. Muito disso.
Então, sinta-se abraçado por todos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Vou deixar ela com você aí. Eu me sinto honrada, agradecida, até porque acompanhamos a estrada dele desde os primeiros passos na Imperatriz, certo? Isso. E enquanto estávamos refletindo, ouvindo, agora estou me emocionando aqui, não saiu da minha cabeça, e eu vou compartilhar com vocês, quando Jesus dissera: eu e o Pai somos um. E quando Fábio Carvalho, que está presidente da FEMAR, e prega o Evangelho aonde é chamado, esse final de semana ele mesmo estava aqui, estava em Teresina, porque ele já recebeu os comandos de trabalhar, assim como Jesus dissera, eu e o Pai somos uno, ele trabalha num processo chamado união. E a união é o que o Dr. Bezerra anseia para que as casas espíritas, o movimento espírita, se entregue à unificação. Então, com certeza, as pegadas do Fábio aqui em Imperatriz, nas brincadeiras, no sorriso, na seriedade de trazer esse sentimento de unificação, é que nós vamos entregar nesse instante, aproveitando da sensibilidade, mas trazendo os acordes musicais de uma canção enobrecida chamada gratidão. Mestre Jesus, quando, Senhor, naquele dia longínquo, naquele diálogo, como nos registra Humberto de Campos, Tu procurava, Senhor, aqueles que entregue a Ti, confiasse para a implantação do reino de Deus na terra, levando a consciência que esse reino está dentro do coração de cada um, dentro de nós. É o reino de Deus entrelaçando nesse instante, onde o intercâmbio entre os dois planos acontece, trazendo o estudo da codificação do Livro dos Espíritos. Ensinamentos esses, Senhor, onde compreendemos no tempo de Deus, quando Eclesiastes fala que no tempo de Deus há tempo para tudo. E nós compreendemos, Senhor, que no cair em si, como fez o filho pródigo, nós estamos vivendo o movimento do tempo de Deus, que a estada abençoada do nosso companheiro deixe saudades, mas pegadas firmes para que possamos continuar, permanecer, porque com certeza estaremos sendo gratos pelo que Ele nos ensinou. Ser conosco, Jesus, que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, falou de uma grande família espírita.
o movimento espírita sempre foi minha família. Desde a minha meninice. E o tempo que eu passo entre vocês é quase igual ao tempo que eu passo com os meus filhos. E para mim, não poderia dizer honra, porque eu ainda me sinto profundamente devedor do pensamento espírita. O que o Espiritismo fez na minha vida e faz é muito pouco perto de qualquer sacrifício, perto de qualquer renúncia. E é como se a cruz fosse tão leve que estar ao lado de vocês é o momento em que eu me reabasteço. E eu me pergunto, Senhor, quando é que chegarão as minhas provas? Porque até agora foram bênçãos, foram oportunidades belíssimas de estudo e de conhecimento. E vocês nunca estiveram distantes da minha trajetória. Alguns me conhecem há muito tempo. Os que me conhecem há mais tempo, naturalmente sabem dos passos dados e de alguns passos que eu ainda preciso dar. Conheceram defeitos, imperfeições minhas, que há anos eu venho trabalhando dentro de mim mesmo. E sei que se há dificuldade por um lado, fazer isso ao lado de amigos é uma das melhores aventuras que a vida pode nos proporcionar, porque não estamos sozinhos. Saber que estamos juntos é saber que mesmo errando, nós seremos acolhidos. Nós seremos abraçados porque estamos em família. E eu já errei muitas vezes. Mas nenhuma dessas vezes as portas de uma casa espírita se fecharam. Elas sempre estiveram abertas. Aqui sempre eu encontrei corações cheios de dádivas. Algumas pessoas agiram como se fossem mães, outras irmãs, outros filhos, mas sempre uma grande família. E eu sei que o retorno para São Luís não segue necessariamente uma vontade minha. O Senhor continua nos enviando. De 2 a 2, e às vezes a gente arranja uns 3 para levar juntos. Mas Ele continua nos enviando para todos os lados. Não necessariamente para pregar, e pregar é importante, mas para testemunhar. E os testemunhos virão para todos nós. As provas virão. E quando nós estivermos juntos, nas arenas de Roma, e as feras aparecerem, os fogos tomarem de conta do madeiro seco, onde nós seremos queimados diante dos patrícios, que nesse dia de nossas provas, possamos cantar juntos o Ave Cristo. Porque nenhum de nós fugirá, porque nenhum mestre que não tinha nada
a responder, fugiu da própria cruz. Deixou de subir o Monte da Caveira. Deixou de amar os seus verdugos, acolher fariseus e saduceus. E nós fizemos esse grande compromisso, essa grande promessa com o Senhor, que a gente vem cumprindo cambaleante, como quem claudica com os joelhos desconjuntados. Mas estamos fazendo aos poucos, com as nossas dificuldades. Para onde eu for, levarei muita gente daqui. Como um arco que leva um pouco de sua flecha. Parafraseando Gibran Khalil Gibran. Mas há uma certeza. A certeza que o meu pai me falou. Já do certeza de que nem o tempo, nem o espaço, muito menos a morte, podem separar as almas que se amam. Então o espaço não vai nos separar. O tempo não nos separa. E a morte, o Espiritismo já matou a morte. Ela nunca vai nos separar. E se ainda há alguma dúvida, que as pedras falem, porque elas falarão. E nós teremos a indubitável certeza de que Jesus continua no leme dessa grande embarcação chamada Terra. E que todas as vezes que o mar ficar bravio e os ventos soprarem fortes, nós lembraremos de que Ele está na barca e Ele vai acalmar as tempestades. Juntos hoje, ombro a ombro, lado a lado, sempre. Chegaremos lá. Chegaremos.